Algumas pessoas me procuraram perguntando o que eu acho da liberação da obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive para pacientes com câncer. Claro, eu fui em busca do conteúdo técnico, né? Eu mesma tenho usado máscara em ambiente fechado, eu não saio sem máscara por aí, não me sinto à vontade. Claro que tenho saído de casa, estou mais à vontade de correr no parque sem máscara, mas em ambientes fechados eu ainda continuo ali com a proteção, porque os números da pandemia seguem, né? As pessoas ainda estão sendo contaminadas, a gente ainda tem mortes acontecendo, então esse é o meu jeito de lidar com a coisa. Mas respondendo a dúvida dessas pessoas que me procuraram, eu pedi ajuda da doutora Inês Braghiroli, oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e aí eu fiz algumas perguntas para ela, a gente gravou remotamente, eu faço aqui a pergunta e ela vai respondendo pra gente. Primeiro, eu perguntei o que a sociedade acha dessa flexibilização do uso de máscaras, inclusive, né, em ambientes fechados. Vamos ver o que ela responde. A gente tem visto a flexibilização no uso de máscara em diversos países, não só no Brasil, à medida que os casos de Covid, principalmente a mortalidade do Covid, vem se tornando mais controlados e em menor número. No entanto, ainda existe a população de pacientes oncológicos, como outros pacientes imunossuprimidos por outras causas, que ao terem contato com o vírus apresentam um maior risco de doença mais grave. E é por isso que a SBOC recomenda que os pacientes oncológicos mantenham o uso de máscara em ambientes públicos, em locais onde não há um espaçamento, né, um distanciamento social, para que se protejam de forma mais intensa, além da vacinação e as suas doses de reforço. Doutora Inês, as recomendações são as mesmas para qualquer tipo de paciente com câncer em estágio mais avançado, para qualquer tipo de tratamento, quando ele faz imunoterapia ou quimioterapia, por exemplo, ou tem diferença? Há uma diferença, então o maior risco vem para aqueles pacientes com doença oncológica ativa e uso de terapias imunossupressoras, como a quimioterapia, por exemplo. Aqueles pacientes que tiveram, por exemplo, câncer de pele, que é retirado pelo próprio dermatologista, não tem uma susceptibilidade maior, né, ao contrair o Covid. Aqueles pacientes que tiveram um diagnóstico numa estadia muito inicial e que não necessitam de nenhum tratamento complementar, né, também não vão ter o mesmo nível de imunossupressão. Então essas recomendações são para aqueles pacientes que estão fazendo tratamento ativo com drogas imunossupressoras. O que a ciência já mostra, o que a gente já sabe sobre os efeitos da Covid em pacientes que estão tratando um câncer? Pode agravar, pode comprometer o tratamento, pode acelerar o desenvolvimento do tumor, uma metástase? De forma geral, a gente não imagina que a infecção pelos vírus em si vai ter uma interferência no sentido do tratamento oncológico, como se piorasse a doença oncológica ou acelerasse o crescimento tumoral. No entanto, como a gente já falou, esses pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia, principalmente, eles têm uma suscetibilidade a ter uma doença mais grave e isso pode ter uma consequência fatal ou uma interferência no sentido de interromper tratamento oncológico, trazer mais sintomas, trazer mais astenia, que é algo que a gente tem visto muito frequente, né? Esse cansaço pós-infecção por Covid. Então, indiretamente, sim, pode trazer consequências e interferências no próprio tratamento de cada um. Todos nós ficamos muito temerosos com a pandemia, né? Com medo de morrer, com medo de aparecer alguma doença. E as pessoas que já têm um câncer, por exemplo, ficam mais temerosas ainda, né? Mas é possível a gente dar algumas palavrinhas de tranquilidade, né? Que são também muito bem-vindas, necessárias e verdadeiras, né? Durante o tratamento. Então, como médica oncologista que trata, né, pacientes oncológicos tanto no setor público quanto privado, acho que a forma mais animadora que eu poderia abordar os pacientes oncológicos é dizendo que nós vimos uma grande mudança nos últimos 2 anos, felizmente, após a vacinação. Então, de início nós vimos quadros muito graves após a infecção por Covid e hoje a gente tem visto, mesmo naqueles pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia, quadros muito mais leves, muito mais restritos à via respiratória superior, como resfriados. Então, a vacinação trouxe sim, né, uma certa mudança no perfil de infecção com Covid, menor gravidade mesmo para aquela população que tem maior risco. Isso não significa que não se deve proteger, mas significa que a gente tem notado uma mudança positiva no perfil daqueles que têm infecção por Covid.